passa pela sua cabeça manter esse seu contrato, esse contrato não, essa permanência na presidência do Conselho Deliberativo, ou você descarta? Não, não passa pela minha cabeça. Eu quero, no final do ano, terminando meu mandato, entregar o... Nós já alteramos o estatuto, permitindo que o sócio-torcedor ingresse no Conselho Deliberativo. Nós fizemos o ano passado a Leão Night Run, pretendo também nesse ano, através do Conselho Deliberativo, fazer novamente a Leão Night Run. Nós estamos em vias de fechar uma parceria com a Recreativa de Esportes, o contrato já foi formulado, já foi aprovado pelas duas partes, para as escolinhas de base do comercial sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e eventualmente sub-15, serem na sede da Recreativa de Esportes com o nome do comercial, um projeto que também é pilotado pelo Conselho Deliberativo e que vai contar, inclusive, com desconto para sócios torcedores, um projeto que envolve todo o clube e um projeto piloto, porque vai ser a primeira unidade de outras tantas escolinhas que nós queremos seguir. Eu quero, no final do ano, entregar tudo isso, volto para a plenária do Conselho Deliberativo, continuo minha vida política dentro do comercial, mas sem ocupar a presidência do Conselho Deliberativo. Até fiz uma reflexão na última reunião, um colega do Conselho Deliberativo se manifestou no sentido de falar o seguinte, e com toda a razão do mundo. Ele pedia, naquele instante, o afastamento do presidente e ele foi... algumas pessoas o contestaram no sentido de falar que não haveria ninguém para assumir, até porque os vice-presidentes não tinham, digamos, essa condição e esse interesse. E aí ele falou que se essas pessoas deram o nome, e aí eu me incluo entre elas porque eu dei meu nome para ser presidente do Conselho Deliberativo, elas deveriam também ter a condição e saber que poderiam assumir como presidente da diretoria executiva. Embora eu não concorde com o posicionamento desse colega do Conselho, porque muitas vezes as pessoas dão o nome no sentido de ajudar, mas não necessariamente para ocupar a presidência. Eu dei meu nome para ser presidente do Conselho Deliberativo. Se toda a diretoria executiva renunciar, quem assume sou eu. Eu teria que assumir, mas eu não tenho condição de assumir como presidente da diretoria executiva em função de N situações. Então, como eu não tenho condição de ser presidente da diretoria executiva, eu não posso dar meu nome para ser presidente do Conselho Deliberativo. Então, exatamente por isso, no final do ano, encerrando o meu mandato, eu pretendo voltar continuo como conselheiro, continuo participando ativamente da política do comercial, mas não como presidente do Conselho Deliberativo. Eu pretendo, encerrado o meu mandato, voltar a ocupar o meu cargo de conselheiro apenas e tão somente. Para encerrar esse papo com você, Davi, só queria que você falasse, você não ouviu, mas qual foi sua reação ao saber aí das declarações do gestor após o jogo contra o 15? Então, eu tinha conversado com o presidente durante a semana e tinha sugerido a ele que ele já tinha se manifestado de alguma maneira internamente, reclamando de algumas circunstâncias. Eu tinha sugerido a ele que esse tipo de declaração... primeiro, depois de derrota, você nunca deve falar. Sua cabeça já está quente. E todo mundo que mexe com o futebol, salvo raríssimas exceções, se envolve também emocionalmente. Então, você não pode falar depois da derrota, porque você fica muito abalado. Depois de rebaixamento, então, você não pode falar, acho que nas 48 horas subsequentes ao rebaixamento. E depois, de cabeça um pouco mais fria, dar alguma declaração. Então, eu acho que o fato de dar declarações já foi infeliz. Não tem que dar declaração após uma derrota e nem muito menos após um rebaixamento. O conteúdo das declarações eu achei ainda um pouco mais infeliz, porque generalizou aquilo que não se pode generalizar. E mais do que isso, uma acusação desse porte, ela é muito delicada. E, além de tudo, os atletas e os profissionais do futebol, numa Série A1, independentemente da qualidade, eles têm salários elevados. Eles têm salários elevados. E aí, no instante que você confiou no treinador, você tem que também aceitar algumas das filosofias dele. Não deveria, talvez, ter no início lá contratado o treinador que foi escolhido. Então, as declarações foram infelizes, em resumo, por isso. Por ter, num primeiro momento, falado de maneira geral aquilo que não se pode fazer, não pode jamais generalizar quando você fala de pessoas. De outro lado, as pessoas que contrataram esses profissionais, que são supostamente caros, foram contratadas também com a anuência, não só do gestor, do presidente, mas como de toda a diretoria. Então, não há muito o que se falar depois da competição. Nós não deveríamos ter feito antes da competição. Fato é que nós temos que admitir que o comercial não soube jogar
nem a Série A1 de 2012 e nem a Série A1 de 2014. É fato também que nós temos que admitir que, depois de 25 anos, nós aprendemos a subir para a primeira divisão. Só que nós não aprendemos a nos manter na primeira divisão. Então, se nós já temos a primeira lição, que é subir de divisão, nós temos que segui-la no ano seguinte e repensar, para daqui 2 anos, se Deus quiser, quando nós voltarmos de novo à primeira divisão, o que fazer nessa competição. Avaliar os 2 anos, o que nós erramos, o que nós não erramos, e tentar, de alguma maneira, fazer na Série A1 aquilo que nós aprendemos a fazer nas divisões de acesso, né? Ao invés de ficarmos apontando os erros, é melhor nós olharmos para os nossos erros, todos nós, e pensarmos o que fazer para os campeonatos subsequentes. Não adianta nós ficarmos caçando bruxa, olhando quem errou, apontando quem errou. Nós temos que, simplesmente, quem dirige o futebol, olhar e ver. Cada um faz a sua autorreflexão, verifica aquilo que errou e vamos seguir. O futebol não termina em 2014, não vai terminar em 2015, e nós temos sempre que, na minha filosofia, inclusive, de vida, a gente não pode desanimar muito com as derrotas e nós não podemos nos animar muito com vitórias. E seguir sempre, né? Seguir sempre. Quando você ganha, nem tudo está certo, quando você perde, nem tudo está errado. Olha o que está certo quando você perde, olha o que estiver errado quando você ganha, e siga. Assim a gente vai melhorar e evoluir sempre.